Bem-vindos e bem-vindas, mais um curso do Transilência Rural, o campo sem romance, no sentido de que a gente olha o campo com as suas realidades e traz para vocês aqui um diagnóstico muito específico das maiores dificuldades e como a gente pode resolver essas questões, né? O Transilência vem de um nome que foi desenvolvido por alguns cientistas da psicologia, da ecologia, em função das mudanças climáticas, dizendo que tem que ter muito mais do que resiliência, a gente tem que ser persistente, a gente tem que ser flexível, adaptável e tem que conseguir ter um impacto positivo. A ideia é de que a cada crise, ao invés de voltar para o ponto que a gente estava, a gente volta para um ponto ainda mais forte, né? Então essa é a ideia aqui, trazer para vocês o propósito que traz persistência, os conhecimentos que trazem essa flexibilidade, adaptabilidade para conseguir navegar as dificuldades e chegar onde a gente quer, e um impacto positivo, porque a gente traz métricas e indicadores para que vocês saibam que vocês realmente estão conseguindo melhorar nas três dimensões da gestão de vocês, na social, nas relações afetivas, na ecológica, nos processos ecossistêmicos da propriedade, e na econômica, porque sem uma economia próspera, sem lucratividade, a gente não consegue ficar no campo e plantar mais pessoas no campo. De novo, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como viver do campo, como viver no campo e como viver para o campo. Essa parte do para o campo é muito importante para mim, né? A gente precisa cuidar do lugar para que o lugar cuide da gente. Então, se você é uma pessoa que não tem ética ecológica, que ainda não entendeu que você precisa cuidar de um lugar por meio de processos ecossistêmicos, com muito zelo, com muito cuidado e sem as práticas agroquímicas, você está no lugar errado. Agora, se você quiser largar essas práticas rapidamente e ter resultado com uma gestão que é ecológica, econômica e social ao mesmo tempo, aí segue aqui com a gente que aí você está no lugar certo. Bom, a gente tem já um registro aqui muito grande, a gente tem mais de 4.000 pessoas, chegando quase a 5.000 pessoas que já passaram por esse mini curso e transformou a vida de muita gente. Muitas pessoas mandam mensagem falando sobre a importância dessa abertura de paradigma para elas, da transformação que o mini curso traz e, e dessa porta de entrada que é o meu trabalho de uma forma geral, né? Acho difícil que você não me conheça se você chegou até aqui, mas se você não me conhece, eu sou o Eurico Viana. Eu fiz um doutorado em sociologia e me especializei dentro do doutorado em desenvolvimento comunitário. E a partir disso, eu fui caminhando para o desenvolvimento comunitário rural. E aí, nesse sentido, eu trabalho com gestão e planejamento, voltado para métricas e indicadores que provem que a gente tem uma melhora no social, no econômico e no ecológico. Bastante tempo estudei na Austrália, tive alguns mentores importantes dentro do gerenciamento holístico, dentro da escala de permanência da linha-chave, pessoas que me ajudaram muito, continuam me ajudando quando eu tenho que trocar ideia e tal, tenho uma rede que me apoia muito, graças à seriedade do meu trabalho, e eu tenho cumprido esse papel também aqui no Brasil, né? Depois de quase 15 anos na Austrália, eu voltei para o Brasil e tenho cumprido esse papel aqui de mentorar outras pessoas, ajudar outras pessoas, de certa forma guiar um pouco esse movimento das pessoas que querem a lucratividade no campo, mas querem essa lucratividade com qualidade de vida e com ética ecológica. Já há alguns anos fazendo isso, com um resultado bem positivo e uma rede bem ativa que se formou em volta do meu trabalho. E por essa entrada aqui, vocês passam a fazer parte delas também. Então, muito obrigado de novo, bem-vindos e bem-vindas, e vamos ao nosso mini curso. Muito embora a gente fale da questão da ética ecológica com frequência no meu trabalho, quando a gente planeja, quando a gente se estrutura para viver no campo, viver do campo e para o campo, a gente precisa estruturar muito a questão financeira. E essa é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm. A dificuldade de equilibrar os custos e gerar renda suficiente para que essa vida seja uma vida prazerosa. Aí, no quesito das dificuldades, tem a questão de equilibrar os custos. Nesse quesito de equilibrar as despesas e criar a renda, criar o faturamento necessário, a gente cai num dos primeiros desafios. O Alan Seibre, que é um biólogo, ecologista do Zimbábue, que criou o gerenciamento holístico, que é uma das abordagens com as quais eu trabalho, ele cita um fenômeno interessante, que é a lei de Parkinson. A lei de Parkinson, ela funciona, ela foi descoberta por uma pessoa que fazia gestão e tal, chamava Parkinson, e ele dizia o seguinte, que uma tarefa, ela acaba
tomando o tempo que foi projetado para ela quando a gente vai executar. Então, se eu dou 30 dias para uma tarefa, ela vai ocupar 30 dias. Se eu der 45, ela vai ocupar 45. E o Alan Savory percebeu que a maioria dos produtores rurais, quando eles têm uma projeção de faturamento, eles automaticamente aumentam as despesas. Eles passam a contar com um dinheiro que ainda não existe. E mesmo que ele venha a existir no decorrer de um ano de trabalho, a gente fica com um desafio que é que aumentou os custos e a gente praticamente igualou os custos ao faturamento. E com isso a gente acachapa, né? A gente diminui, a gente espreme a nossa capacidade de ter lucratividade. Então, um dos erros principais com a questão dos custos, né? Da gestão dos custos, é fazer com que os custos cheguem perto do faturamento planejado. E a maneira que a gente tem de resolver isso é ter uma projeção anual do lucro, não em percentual, mas em um montante fixo, e a gente planejar o lucro desde o começo do ano. Então a gente amarra essa quantia que a gente quer de lucro, vindo dos nossos empreendimentos, e a gente faz uma contabilidade ao longo do ano e acompanha ela, e a gente vai vendo se a gente está chegando no faturamento que a gente precisa ou não, e se a gente está conseguindo controlar os gastos ou não. Fazendo isso mensalmente, a gente consegue navegar essa dimensão da contabilidade com mais precisão. E tendo, desde o começo do ano, o objetivo fixo do lucro e tendo dividido isso em 12 meses, a gente consegue, de novo, adaptar a rota caso aconteçam imprevistos. E eles sempre acontecem. Sempre tem um custo extra, sempre acontece alguma coisa. Mas a questão não é conseguir manter aquele planejamento rígido. A questão é que aquele planejamento dá para a gente a possibilidade de navegar e reajustar com base no que a gente determinou que ia fazer. Então, de novo, nessa gestão que eu trabalho, é muito importante a qualidade de vida e é muito importante a questão da ética ecológica. Mas ao tocar em empreendimentos rurais, se nós não temos a habilidade de fazer uma boa contabilidade, se nós não temos um bom pensamento de gestão, aonde investir, quando investir, como investir, a gente não consegue criar a renda que permite a gente viver no campo com qualidade de vida. Aqui não é uma inversão colocar a dimensão financeira sobre as outras, mas é a gente organizar a base da dimensão financeira para que ela crie o habitat para que as outras possam florescer. Então, ainda dentro das dificuldades, a gente tem essa questão da projeção da renda, como que a gente projeta um faturamento, né? Então, um dos erros principais que as pessoas têm, e eu sei que muitos de vocês aqui vão estar confirmando com a cabeça agora enquanto eu falo com vocês, é que as pessoas elas começam sistemas de produção e depois elas vão atrás de ver se aquele sistema de produção consegue chegar aonde ela precisa com relação ao faturamento. Obviamente, isso é um erro muito grave, né? Se a gente tem uma necessidade de base financeira mais alta, vamos supor que eu tenho uma família grande ou que eu tenho necessidades, enfim, eu quero ter aí um Prolabore em torno de 10 mil por mês. Se eu quero um Prolabore em torno de 10 mil por mês, eu preciso, em cima disso, pagar imposto, custos de manutenção, reinvestimento nos empreendimentos. Então, eu preciso criar um faturamento muito maior do que isso para eu poder chegar nesse Prolabore. Para eu fazer isso, eu preciso estudar quais são os sistemas de produção, quais são as áreas que eu vou trabalhar na minha propriedade, né? Pode ser turismo, pode ser educação também, como áreas complementares, que vão me ajudar a criar esse faturamento total que permite esse prolabore para eu viver bem. Então, começar por um sistema de produção e ver como é que você espreme ele para ele gerar a renda que você quer é um erro. A gente precisa começar com o montante que a gente precisa para viver bem e ir atrás dos empreendimentos e dos negócios que vão gerar isso para a gente dentro do nosso alinhamento de propósito, da nossa qualidade de vida e da nossa ética ecológica, né? Para fazer isso, a gente precisa de um plano de negócio e esse plano de negócio precisa ser holístico. Holístico no sentido de que ele aborda também as minhas necessidades de qualidade de vida, de tempo de folga, de tempo de férias, de tempo de leitura, de tempo de capacitação, né? O meu negócio precisa me nutrir como gestor desse negócio. Então, a gente faz uma inversão dentro dessa abordagem de trabalho.
não é o que a gente faz. Primeiro, a gente investiga o como a gente quer viver. E as coisas que a gente faz, ou seja, os nossos negócios, os nossos empreendimentos, a nossa prestação de serviço, vem para amparar o como a gente quer viver. Então, quanto que eu preciso para viver dessa maneira, né? E o que que eu preciso fazer para conseguir chegar nessa quantia e conseguir ter essa vida. Então, eu tenho um plano de negócio que olha para as dimensões sociais e ecológicas também, e eu tenho um plano de negócio que olha para uma precificação que tem como objetivo o montante que eu preciso para viver bem. E aí eu vou atrás disso. Ah, eu quero trabalhar com sistemas agroflorestais. Tudo bem, mas se você precisa de em torno de 10 mil de Prolabore, eu quero que você visite as pessoas que conseguiram fazer isso. Eu quero que você procure, dentro dessa rede dos sistemas agroflorestais sucessionais, as pessoas que conseguiram criar esse faturamento para chegar nisso. E você vai fazer um estudo dessas propriedades e dessas pessoas. Você tem as mesmas habilidades ou habilidades parecidas? Habilidades técnicas de plantio, de manejo, tudo? Você tem habilidades de marketing? Você tem as mesmas habilidades de controle contábil, de gestão, de empreendimento? Dá uma olhada nisso. Ah, não, eu quero fazer isso com uma pecuária, mas eu quero fazer isso com uma pecuária que tenha ética ecológica. O mesmo conselho vale. Aonde estão as pessoas e as propriedades que funcionam desse jeito? Talvez você não consiga visitar todas, mas talvez você vai encontrar na internet, ou talvez até em outro país, alguém que já faça assim. E é importante que você entenda que, ao mesmo tempo, você está buscando uma comprovação de que aquilo é possível, mas você está buscando também inspirações e rede para ter apoio para fazer isso, né? Porque esse tipo de atuação normalmente não é muito comum no meio e as pessoas tendem a dizer para a gente que não vai dar certo, né? Então, aqui algumas maneiras da gente resolver isso. Bom, um segundo problema que a gente tem, e ele decorre, de certa forma, do, do mesmo paradigma que criou o primeiro problema, é que as pessoas têm falta de recursos básicos, como água, energia e saneamento em suas propriedades para manter os seus negócios. Veja, na dimensão econômica, nós olhamos para qual base de recurso financeiro a gente precisa para projetar os empreendimentos, os serviços, os negócios que possam dar para a gente a vida que a gente quer ter. Mas aqui a gente está falando de viver no campo, de viver do campo e de viver para o campo. Na medida em que eu implemento empreendimentos e negócios na minha propriedade, eu tenho uma obrigação de melhorar a propriedade, porque eu vivo para o campo também. Então, eu tenho que olhar para a minha propriedade como um sistema, como uma coisa integral, né? Um conjunto de coisas que se completam. O que que as pessoas fazem? Elas começam esses negócios sem olhar para a necessidade, por exemplo, de diversidade de plantas, ou a saúde do solo, como é que está a condição do solo, ou o orçamento hídrico. Né? Se eu tenho uma propriedade que eu vou ter alguns chalés, que eu vou ter um sistema de irrigação para sistemas florestais ou para horta, eu vou ter um número X de animais, eu preciso saber quanto de água eu preciso para essa propriedade quando ela estiver atingindo a sua capacidade máxima de produção. Porque se você consegue suprir essa necessidade, a capacidade máxima de produção, é como se a gente tivesse um atleta funcionando no seu pico de treinamento e de habilidade motora. Ele não está se desgastando para fazer aquilo. Ele faz aquilo muito bem feito e dentro de um certo conforto, porque ele se treinou para funcionar daquele jeito. A propriedade é a mesma coisa. Se a gente dá para ela a condição ecológica de funcionar bem, a nossa viabilidade vem do aumento da biocapacidade. A gente não pode ter a nossa viabilidade vindo da degradação da biocapacidade, ou seja, o negócio funciona destruindo a biodiversidade, o negócio funciona destruindo o ciclo hidrológico, o negócio funciona destruindo a ciclagem de nutrientes no solo. Não pode ser assim, tem que ser no positivo. Então, eu preciso saber quanto que eu preciso de água para essa propriedade funcionar na sua capacidade máxima, funcionar bem, funcionar com saúde. Quanto que eu preciso de cobertura de solo viva?
de uma vegetação multistratificada, quanto que eu preciso é, de armazenamento, por exemplo, de água em cisternas ou em açudes, né? Então, esse orçamento ecológico para o momento em que a propriedade vai estar funcionando no seu pico, ele precisa ser feito desde o começo. Então, se no primeiro erro é um erro de gestão, de falta de plano de negócio, de falta de enxergar as nossas qualidades de vida, a saúde da propriedade dentro do negócio, nesse segundo erro é uma falta de planejamento. Eu não posso começar um sistema sem pesquisar a demanda desse sistema quando ele estiver em pleno funcionamento. De novo, pecuária. Ah, eu tenho uma propriedade que tem capacidade, sei lá, para 1.000 cabeças de gado. Dando um exemplo aqui para cima, né? É comum na pecuária, mas não é muito comum dentro do meu público, né? Cada bovino consome, em média, 60 litros de água por dia. Então, se eu tenho 1.000, eu tenho que ter 1.000 vezes 60. Eu tenho que ter 60 mil litros de água dia disponível. Só que isso não significa que eu tenho que usar uma água de um poço artesiano e esgotar um poço artesiano ou uma nascente. Eu posso planejar a captação de água de chuva, que aí eu tenho uma pecuária que está melhorando o ciclo hidrológico, está plantando mais água para mim com os animais, e eu estou consumindo uma água que veio da chuva de graça, bastou eu planejar. A mesma coisa com relação aos sistemas de produção vegetal. Quanto mais multistratificado, quanto mais andares e quanto mais diversidade eu tenho, maior é a minha chance de captar luz solar que vem de graça para mim. Eu transformo luz solar em caloria pela fotossíntese e aí eu consigo transformar esses produtos em produtos vendáveis, né? Então, ou seja, eu aumento a minha capacidade de renda, aumentando a minha capacidade de criar fotossíntese na propriedade. Isso é feito por uma estimativa de planejamento. Tipo de vegetação que eu quero ter, combinação de produção, cálculo de área, né? O que que eu preciso para chegar nessa vegetação, se eu vou ter que irrigar ou não, porque aí volta na questão da água. E isso invade outras questões, de cerca, de, de edificações, né? Qual a dimensão das edificações que eu preciso? Como que eu penso em edificações? Como que eu instalo, como que eu construo edificações multifuncionais? E qual que é a minha capacidade de ter edificações dentro da propriedade? Eu tenho um espaço muito grande, eu tenho um espaço reduzido, eu preciso pensar as edificações em função da propriedade. Aonde eu coloco as edificações pode me ajudar a captar mais água de chuva ou menos. Aonde eu coloco uma edificação pode melhorar, por exemplo, um processo de erosão ou pode piorar. Então, esse orçamento da questão da água, da energia, do saneamento, ele deve ser feito com antecedência e pensando na capacidade máxima da propriedade, né? Então, para isso, eu uso muito a escala de permanência da linha-chave. É uma abordagem que foi criada pelo P.A. Yeomans, Percival Alfred Yeomans, um australiano. Ele era minerador de ouro e era um produtor rural também. Ele passou por dois episódios na vida dele com relação às queimadas, né, aos incêndios florestais. Em um deles ele perdeu o cunhado e no outro ele quase perdeu o filho. E, aliás, no mesmo incêndio ele perdeu o cunhado e quase perdeu o filho. E, e ele se pôs a pensar como desenhar uma propriedade que fosse blindada contra catástrofes. No caso da Austrália, uma das principais catástrofes são os incêndios florestais, né? Então, o IOMAS criou uma ordem de prioridade de intervenção, que ao obedecer essa ordem de prioridade, a gente cria mais capacidade de permanência na propriedade. Daí, escala de permanência da linha-chave, né? Para mim, a melhor abordagem de planejamento rural que existe, eu estudei com o Darren Doherty, que é o criador da Regrarians. Durante muito tempo ele atuou na permacultura e depois ele se afinou mais para a escala de permanência. E eu já estudei com ele quando ele estava só na escala de permanência. Um dos maiores e mais competentes planejadores de propriedades rurais do mundo. Foi um grande mentor para mim também, enfim, produzi curso na Austrália, ele visitou a propriedade que eu tinha lá, enfim, foi um cara que me ajudou muito. Eu tive muita sorte com essa coisa dos mentores, né? Na escala de permanência, eu desenvolvi essa relação com o Darren, que é extremamente competente. Inclusive, ele tem um livro, né, o Regrarian's Handbook. Era para ser um livro e cada camada da escala de permanência ia ser um capítulo. Acabou que cada capítulo virou um livro em si e virou uma enciclopédia, né?
e ele fez uma adaptação da escala de permanência, ele coloca no final, depois do solo, vou explicar aqui as camadas para vocês, mas ele coloca no final, depois do solo, a economia e a energia. E o Dan foi um negócio interessante, porque eu já estudava, já acompanhava o material dele e tal, e aí eu fiz um desenho de um sistema florestal sucessional, usando essa questão da linha-chave. A linha-chave é um conceito do IOMAS, né, para retenção de água no terreno, retenção e redistribuição. Ela mitiga as questões de erosão, redistribui a água no terreno e aumenta muito a produtividade, com o aproveitamento de área e o aproveitamento da hidrologia do terreno ao mesmo tempo. Enfim, aí eu tinha entendido um conceito um pouco, um pouco errado e fiz um desenho, estava para implementar já o sistema florestal. E o Darren foi muito engraçado, porque ele viu o desenho e ele falou, rapaz, tá errado, viu? E eu achei bacana porque o desprendimento dele, ele não julgou, ele não, né? Ele foi muito gentil. Ele falou, ó, tá errado, acho que, né, você precisa entender isso aí. E aí eu perguntei para ele assim, por que que tá errado? E eu não sei o que que ele viu em mim, mas ele falou assim, vamos marcar uma reunião que a gente vai conversar. E é um cara, obviamente, muito ocupado e tal, ele foi muito generoso com o tempo dele. E aí fez uma reunião, me explicou e tal. Eu entendi melhor o conceito, refiz o desenho, mandei para ele, ele falou assim, agora você entendeu. E aí disso nasceu, eu fiz o curso com ele depois, fiz o curso dele, depois eu produzi um evento nesse sistema florestal que eu desenhei com ele, ele foi lá, visitou, viu, gostou muito, inclusive, e foi um final de semana de muito aprendizado, assim, muito gostoso. Enfim, eu tive essa sorte, assim, né, dos mentores. No gerenciamento holístico, há pouco tempo eu consegui gravar com o Saver, tem um vídeo com ele no canal, e eu consegui também desenvolver uma relação com um aluno do Saver. Eu fiz um curso de gerenciamento holístico com um aluno dele que tinha saído do Zimbábue e morar na Austrália, que também foi um cara muito bacana, o Brian Wilberg. Mas depois eu desenvolvi uma relação com o Grim Hand, que é um consultor australiano de pecuária no gerenciamento holístico. Trouxe ele para o Brasil, a gente fez uma turnê, visitamos várias propriedades, demos várias aulas, eu fiquei de tradutor e tal. Eu tive essa sorte, assim, né, de ter pessoas que, ao ver que eu gostava muito, ao invés de achar que elas estariam dividindo o mercado, elas nutriram mais um colega para trabalhar na mesma área, né? E eu faço muito isso com as pessoas que vêm para o meu trabalho. Eu acho que a gente está longe de ter competidores. A gente precisa de mais e mais pessoas atuando com ética ecológica e trazendo outras pessoas para esse mundo que a gente acredita, né? Viver no campo, do campo e para o campo. A gente ainda é um número muito marginal, um número muito pequenininho. Eu pelo menos penso assim, né? O Bill Mollison falava isso também. Nós não temos competidores, nós precisamos treinar os colegas, né? E criar essa rede. Eu funciono muito assim. Parte do meu trabalho hoje é devolver isso, né? Eu tive essa, essa bênção de encontrar mentores, pessoas que nutriram a minha curiosidade, a minha vocação, né? O meu, a minha determinação de trabalhar com essas coisas. E eu venho fazendo isso no Brasil, em vários níveis, né? Tem os cursos que eu ofereço, tem uma comunidade que se formou em volta desses cursos. Então, parte do meu trabalho nos últimos anos tem sido devolver esse carinho, essa atenção que eu recebi de pessoas muito importantes. E eu tenho feito isso, com muito carinho, com muita dedicação, e tenho sido muito apoiado para isso. É, de novo, na gestão holística, trabalho muito com as questões que foram desenvolvidas pelo Alan Savory, tenho já agregado outros autores e outras abordagens a essa, e criei um curso o curso de Gestão Impacto Positivo. Esse curso passou a incluir também a dimensão do planejamento de área, como eu acabei de falar para vocês. Não, essa também não é uma inovação, tem uma pessoa que ensina nessa escala, assim, incluindo isso muito parecido, que é o Darren, que foi um dos meus mentores, então sigo aqui uma tradição que foi passada para mim. A escala de permanência, dentro disso, é a parte do planejamento da área. E aí, só para vocês entenderem, né, uma análise do clima, uma análise da geografia, a topografia. Aí, a partir disso, a gente faz um desenho dos sistemas de água, como eu estava explicando para vocês. A gente cria as condições de orçamento hídrico para todos os empreendimentos, se for pousada, centro de beneficiamento, seja lá o que for, né? As produções, irrigação, animais, um orçamento hídrico total, e a gente procura fazer isso com captação de água de chuva. A partir disso também a gente desenha as estradas para que elas sejam harmoniosas com a água. A gente desenha
os sistemas de produção, porque nessa sequência agora a gente consegue fazer a maior parte da irrigação por gravidade. E aí, criando essa condição de viver no lugar, a gente define onde vão as edificações. Porque, como eu falei, elas vão receber água de algum lugar, vão ajudar a redistribuir água para outros lugares, né? Depois dos sistemas de produção, a gente faz as edificações e depois das edificações a gente faz as cercas e subdivisões. Por último, o IOMAS fazia a recuperação do solo, projetos de recuperação de solo, que ele fazia com subsolamento, corredores florestais e uma pecuária integrada, já usando o Voisin há 70 anos atrás, né? Um cara muito, muito à frente do tempo. E aí o Darren, como eu falei agora há pouco, ele acrescentou, depois da camada 8 a economia e a energia, fez a 9 e a 10 e a gente completa isso. Algumas pessoas passaram por esse curso com gestão e planejamento, entenderam melhor as suas vocações, seu propósito. Um casal bem interessante, se vocês darem uma olhada, eu vou colocar aqui um depoimento deles para vocês, é o Pedro e a Renata. Eles criaram um polo de escoamento numa cidade pequena, uma cidade interessante, que eles estudaram para ir para lá, são um casal de arquitetos. E no começo eles acharam que eles tinham uma padaria. Depois eles entenderam que, na verdade, não é bem uma padaria. É um hub, é um polo, é um centro cultural de gastronomia, enfim, de cultura. E aí a propriedade fica próxima, no mesmo município, eles moram lá. E a parte do planejamento foi feita para localizar a casa, para fazer a parte de água do sítio, para entender melhor o que, que eles poderiam produzir e complementar o que já tinha lá. Então, trazer aqui para vocês darem uma olhada como é que essa junção, né, da gestão com propósito, com contexto e com planejamento de área pode facilitar muito é, que os negócios prosperem, né, de uma forma, de novo, gostosa, com qualidade de vida, com viabilidade, mas com ética ecológica. Olá, meu nome é Pedro. Meu nome é Renata. A gente mora em Rochepé e tem uma padaria artesanal. E a gente fez primeiro o curso de contexto holístico, que foi muito importante na estruturação do nosso negócio. A coisa que foi mais interessante de todo o processo foi fazer o contexto em si, né, afinando as nossas qualidades de vida com as vontades que a gente tem. E foi muito legal porque no meio do caminho a gente descobriu que o nosso negócio ele aponta muito mais para um centro de convivência do que para uma padaria, que é o que ele é atualmente. Então a gente começou, através do curso, né, a construir um caminho para chegar até onde a gente queria, que era uma coisa mais próxima de um centro comercial, mas também mantendo as características da padaria. Outra coisa que foi muito legal foi poder reconhecer as nossas próprias complexidades, né? E as complexidades daquilo que a gente gostaria de fazer. Então, a gente também tem um sítio aqui na região, e com esse sítio a gente também gostaria de produzir comida, enfim. E a gente conseguiu estruturar um projeto onde a gente coloca o sítio dentro do nosso centro de convivência ou dentro da nossa padaria. Antes eram dois empreendimentos separados, na verdade a padaria era só como um suporte, uma coisa transitória até a gente ter uma atividade, fazer uma transição para o sítio, e a gente percebeu que na verdade a padaria era um grande recurso que a gente tinha para integrar as duas ideias, os dois projetos. E agora com a base futura de recursos que a gente percebeu ela, né? E agora a gente está construindo o nosso negócio direcionado a isso que a gente tem interesse. Com o contexto holístico, né, e os filtros, todas as ferramentas que foram disponibilizadas no curso, a gente consegue trabalhar, né, focar com energia no nosso trabalho, perceber a evolução de tudo isso, né, e construir uma rede que apoia a nossa base futura de recursos, mas que também garante que a gente possa fazer tudo isso tendo qualidade de vida. É bacana, né, poder ver isso. Eu tenho outras pessoas que passaram pelo meu trabalho também e têm tido cada vez mais esse feedback assim de que o trabalho realmente ajuda as pessoas a se fixar no campo com muita qualidade. Eu fico muito orgulhoso do trabalho e da rede que se forma em volta. É muito bacana. Bom, um terceiro problema ainda muito grave que as pessoas têm também é a questão da mão de obra. Ah, a mão de obra está muito difícil. Essas semanas agora para trás, eu recebi uma mensagem que eu achei muito curiosa, né? E era um produtor rural que dizia que a falta de mão de obra no campo, a culpa da falta de mão de obra era o Bolsa Família. E é interessante a gente analisar essa situação do Brasil, né? Veja, se uma pessoa deixa de trabalhar por conta do que ela recebe no Bolsa Família, é porque aquele trabalho era muito ruim. Ninguém quer viver de Bolsa Família, ninguém quer viver com aquela migalha
né? Mas, por outro lado, é o seguinte: se a pessoa tem o suficiente para garantir um pouco para comer, ela não vai se sujeitar a trabalhos indignos, né? Então, eu achei interessante essa questão do cara, porque eu, eu, eu discordo completamente disso. Vamos ver, as pessoas dizem o seguinte, que a mão de obra é cara quando você tem que contratar um funcionário de carteira assinada. Realmente o Brasil tem muitos encargos, mas é a condição que a gente, é a regra do jogo, né? Que a mão de obra é desqualificada e que ela é escassa, é rara. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: existem propriedades que não têm problema de mão de obra? Existem. Eu conheço algumas. Como é que elas funcionam? Elas funcionam por um outro propósito, elas não funcionam só para a produção. E aqui a gente amarra de novo a questão da gestão holística, né? Essas propriedades, elas trabalham com um propósito. E as pessoas que estão ali, elas se envolvem com o propósito, sejam elas parceiros, terceirizados, né, ou funcionários de carteira assinada, elas sabem que elas fazem parte de um sonho, de um propósito maior. E isso ajuda muito nessa questão de encontrar pessoas, né? A questão da mão de obra, de não encontrar mão de obra qualificada, eu acho ela engraçada. Porque, veja bem, a gente quer viver no campo, do campo e para o campo. A gente quer que uma propriedade tenha métricas e indicadores de que o ciclo hidrológico está melhorando, o fluxo solar energético está melhorando, a ciclagem de nutrientes no solo está melhorando. A gente sabe que é possível e quer produzir e já produz sem veneno. A gente usa bioinsumos ao invés de usar adubos químicos. Então, a gente está na ponta de lança de tudo que é inovador e disruptivo. Por definição, não existe mão de obra para a gente no campo. Nós precisamos treinar essa mão de obra. E não tem outra solução. Nós precisamos conseguir treinar essa mão de obra. Mão de obra já é um termo também pejorativo, né? A gente precisa conseguir qualificar, capacitar, treinar os funcionários e parceiros. Por que eu digo isso? Alguém que trabalha no campo e tem experiência trabalhando no campo, trabalhou em outros sistemas de produção, trabalhou em outros vieses, em outros empreendimentos que não são esse que a gente está trazendo aqui agora, com qualidade de vida, com respeito ao ser humano, é, com um impacto positivo no ecossistema onde os negócios se implementam. Então, por definição, nós somos inovadores, nós somos disruptivos. E aí não vai ter, não existe. Ela precisa ser capacitada, né? E muitas pessoas também dizem que a mão de obra é cara, né? Ou os parceiros, os funcionários e tal, são caros. Eu não acho que seja caro, mas eu acho que o que é bom tem valor. E aí tem uma diferenciação entre custo e valor. É, quando a gente tem um empreendimento e os nossos parceiros, os nossos funcionários são essenciais para que nós entreguemos produtos e serviços de excelência, uma das soluções que a gente tem é já partir do pressuposto de que essas pessoas têm um valor mais alto. Eu vou precisar treinar e, além de precisar treinar, eu preciso pagar bem. E aí eu volto lá no primeiro erro que eu falei para vocês. Os empreendimentos que precisam ter um controle dos gastos e precisam ter uma proatividade com relação à projeção de faturamento. Precisa ter criatividade, né? Precisa ter noções de gestão e empreendedorismo para conseguir criar faturamento. Bons funcionários e bons parceiros não são gastos. Eles são despesas que geram renda. Entenda a diferença. Gasto é uma coisa que não volta. Uma equipe bem treinada, ela aumenta a sua lucratividade. Ela aumenta o valor de excelência do seu empreendimento. As pessoas que vêm, as pessoas que consomem, as pessoas que convivem com seus serviços e produtos, elas passam a ter uma percepção de excelência do que você entrega. Obviamente isso tem valor. E aí, de novo, lá na primeira etapa, que é a gestão holística financeira, a precificação desse investimento em equipe qualificada precisa fazer parte de cada empreendimento. É ali que a gente coloca. Eu não posso fazer uma precificação de um produto ou serviço que não leve em conta a qualidade de vida dos funcionários. Eu não posso ser hipócrita, olhar só para a qualidade de vida da família que é dona do empreendimento. Eu tenho que criar qualidade de vida para todo mundo, eu tenho que cuidar das pessoas e do território. Então, se eu encabeço negócios e empreendimentos no campo e eu sei que eu vou estar inovando com a questão de treinamento e capacitação para que eu possa ter uma equipe boa,
o preço de capacitar essa equipe, de contratar essa equipe, tem que estar na precificação dos meus produtos e serviços. E é assim que eu resolvo. Ela não é cara, ela é valiosa e ela faz parte do meu plano de negócio. É uma questão de desenho, é uma questão de princípios, de ética. Não é uma questão só econômica. E as pessoas não entendem isso, né? E é um problema muito comum. Ah, Eurico, mas o campo hoje em dia não tem mão de obra, eu não consigo ninguém nem para roçar aqui. Roçar é uma atividade aleatória. Roçar para quê? Por quê? Qual que é o propósito da propriedade? Quanto que a pessoa recebe para fazer isso? Qual que é a chance que ela tem de trocar papéis dentro da propriedade e se capacitar em outras funções também, né? Então, tudo isso é papel de um bom empreendedor. A gente tem que criar boas condições de capacitação, de trabalho, de respeito, de dignidade para todo mundo que está na equipe. De novo, sejam parceiros, terceirizados, né, prestadores de serviço ou funcionários. E vem com a experiência, com o tempo, né, como eu falei para vocês, mais de 4.000 pessoas já passaram aqui por esse mini curso. E aí a gente vai afinando, né, a gente vai ganhando mais experiência em- nessa questão de poder ajudar as pessoas. Inclusive, recebo muitos comentários nesse sentido e gostaria que vocês também me dessem esse feedback agora, né? Se o que eu estou apresentando aqui para vocês, em termos de desafios, dos maiores desafios e como resolver esses desafios, já expande a maneira como que vocês pensam, já expande a maneira que vocês conseguem planejar, né, as soluções para esses problemas, na medida em que eu fui apresentando aqui como que eu vou solucionando, né, com os meus clientes, com os meus alunos. Então, enfim, são muitos. E por fim, tem um outro ainda, que também é muito comum, que é a dificuldade de escoamento. E esse problema de dificuldade de escoar a produção aqui no Brasil, ele vem mais ou menos desde 1500. Porque a gente tem um Brasil que foi construído por um plano de colonização, um plano de colonização de exploração, né? Então, desde o começo, a produção primária brasileira, ela foi voltada para vender tudo para fora, vender produto in natura e comprar produto manufaturado. E isso perdurou. Mas isso não é a regra da agricultura de pequeno e médio porte do mundo. Quando você vê os vinhos e os queijos franceses, os presuntos e os vinhos portugueses e espanhóis, a culinária, né, italiana, desde o norte, que tem também a questão dos queijos e outros produtos, até a questão do sul, que é mais mediterrâneo, com pescados e outras coisas. Quando você vê ao redor do mundo, empreendimentos familiares de pequeno e médio porte, eles têm uma excelência que está ligada com a cultura local, com a gastronomia, e normalmente eles vendem diretamente para o seu público. Eles não vendem produto in natura da porteira para fora. E isso é uma cultura que a gente desenvolveu no Brasil e realmente é um grande desafio para muita gente. Conseguir fazer uma venda direta, conseguir criar uma relação direta com os clientes, né? Algumas pessoas moram relativamente longe de centros urbanos, outras moram mais perto, mas aqui uma das soluções é exatamente essa, é deixar de vender produto in natura e passar a vender produto beneficiado e direto para o consumidor. Aí tem maneiras de fazer isso, mas estou aqui pressupondo que, como eu, vocês querem ter uma excelência no produto e serviço que vocês entregam. E aí, a partir disso, a gente precisa construir um relacionamento com o cliente, a gente precisa ter mais influência e mais reconhecimento. Como que eu faço isso? Eu faço isso mostrando para os meus clientes o meu propósito, compartilhando o meu propósito. Quando a gente comunica o propósito, a gente não está construindo só uma relação com o cliente. A gente está dando para o cliente uma oportunidade de participar da realização do nosso sonho. É curioso isso, mas nós temos esse ímpeto que é mais cooperativo, mais comunitário. E as pessoas que compram produtos de excelência, se além do produto ser de excelência, ela está podendo participar do seu projeto de recuperação de um ecossistema, do seu projeto de recuperação de uma área, é, de uma propriedade que tem fama de tratar muito bem as pessoas da região, de ser um capacitador, um treinador de jovens da região, de ser referência em ética ecológica, isso ajuda muito as pessoas chegarem para a propriedade. E uma das coisas que ajuda a gente a solucionar essa questão da venda direta e dos produtos beneficiados é a questão da educação, do turismo de experiência, de trazer as pessoas para dentro da propriedade para ver como as coisas são feitas e, a partir dali,
criar uma plataforma de escoamento interna. Isso é uma das maneiras que a gente tem solucionado essa questão da venda direta. A outra dimensão desse desafio, que é o beneficiamento, de novo, ele tem que estar dentro do plano de negócio, que é integral, que é holístico e que visa controle sobre os meus sistemas de produção para que eu possa viver bem. Talvez não resolva tão rapidamente, mas ao longo de alguns poucos anos, a gente pode sim planejar e empreender e ter dentro dos nossos negócios a construção dos centros de beneficiamento para que a gente possa vender o produto cada vez mais beneficiado, com mais tempo de prateleira e cada vez mais em vendas diretas, né? Então, é uma das maneiras que a gente tem de resolver isso. Algumas pessoas escoam para os programas do governo, algumas pessoas têm participado de alguns editais de organizações não governamentais, mas eu acho isso muito arriscado. As organizações não governamentais, cada vez mais, têm tido um perfil, né, de coletar muitos dados, de ter muitas condicionantes, de ter por trás desses editais empresas, que eu não quero citar o nome, mas são empresas muito grandes, que vêm dominando a produção primária há muitos anos. E a questão do governo também. A cada 4 anos muda o governo. Se a gente for ficar dependente de política pública, a gente fica muito vulnerável, né? Então, para as pessoas que escoam para programas do governo, eu costumo recomendar que não escoem mais do que 20, 30%. Porque senão, quando o governo muda, se aquele programa cai, a pessoa corre um risco muito grande de falência, né? Então, de novo, a gente precisa identificar os nossos desafios, transformar esses desafios numa visão de futuro positiva, muito na pegada do Buckminster Fuller, né? A gente não combate um paradigma que a gente não concorda. A gente cria um novo que torna aquele obsoleto, né? Então a gente precisa fazer isso. Precisa protagonizar essas soluções com empreendimento, com um planejamento financeiro holístico, com um pensamento sistêmico que traz, né, a qualidade de vida das pessoas e a qualidade de vida, desculpa, e a qualidade de saúde do território para dentro desses empreendimentos. Então, o jeito que a gente faz isso, de novo, juntando o plano, a precificação, o planejamento, a logística de produção, beneficiamento e entrega, né? E uma das maneiras que a gente também consegue fazer isso é se tornando um lugar que inspira as pessoas na região, se tornando uma referência regional, né? A partir disso, a gente consegue criar melhor essa plataforma de escoamento para venda direta. Se o lugar foi bem planejado, em termos de área também, sistemas de água, sistemas de produção, as estradas foram bem feitas, se o seu planejamento da propriedade foi feito em função do seu contexto único, as pessoas não vão conseguir copiar isso para elas, mas o seu lugar se torna um lugar interessante de visitar para aprender como adaptar isso para outros empreendimentos, para outras famílias, para outra topografia, outra propriedade, né? Então, é um jeito que a gente resolve isso. E aqui, de novo, né? Muito tempo fazendo isso, daqui 4 problemas principais, né, que a gente tem, mas ofertando aqui para vocês estratégias de solução. E é interessante a gente pensar também a diferença entre estratégia e tática, né? Entre gestão e prática. Então, uma tática seria amolar bem o machado para cortar uma árvore. Ok. Quem fala isso, inclusive, é um cara do marketing, né? O Seth Godin, que é um cara muito bom do pensamento estratégico do marketing. E aí ele fala isso, né? Ele fala assim, a estratégia, a tática seria você pensar, amolar bem o machado e saber cortar e tal, e derrubar a árvore. Mas a estratégia é assim, por que que eu vou fazer isso com o machado? Por que que é aquela árvore? Por que que é nesse momento? E o que que eu quero com isso depois? A diferença também de gestão e prática é isso, né? As pessoas vão para o campo de novo e começam pelo sistema de produção. Isso é uma prática. A gestão tem que vir antes. Quanto que eu preciso para viver? Como que eu vou criar isso? Quais são os empreendimentos que eu vou elencar? Isso é gestão. Por que que eu estou fazendo isso? Como que eu vou medir o meu impacto positivo? Como que eu vou garantir que eu vou melhorar a vida das pessoas que participam do meu negócio? Isso é gestão, né? O que eu vou fazer é uma prática. Vem para amparar o jeito que eu quero viver e o propósito que eu quero realizar. Então é interessante a gente pensar essas diferenciações, a gente conseguir se posicionar melhor quando a gente empreende no campo. O que eu trago é exatamente isso, né? A gestão que antecede a prática, a estratégia que antecede a tática. Como é que
como é que a gente organiza isso, como é que a gente planeja isso, como é que a gente pensa isso, né? Os princípios que estão por trás de tudo que a gente faz. E no Transiliência eu faço muito isso, né? Vocês viram aqui, partilhando estratégias, táticas, como é que a gente resolve as coisas. Então a gente percebe que o que está por trás desses quatro problemas, né? De novo, controle de custos e, e um bom faturamento, a questão do planejamento de área, né? Que resolve os desafios com relação aos recursos naturais, a questão da mão de obra e, por fim, a questão de conseguir fazer uma venda melhor, uma venda direta, ter um marketing, uma estratégia de venda que é com produtos beneficiados, com mais tempo de prateleira e direto para o nosso cliente, é, tudo isso está ligado com a gestão e com o planejamento. A gestão resolve a precificação, a gestão resolve quais negócios a gente monta e por quê para manter a nossa vida e para melhorar a saúde do lugar. A gestão resolve estratégias de marketing e de venda. E o planejamento resolve toda essa questão do orçamento hídrico, do saneamento, do posicionamento das estruturas internas. Então, esses juntas, a gestão, ou juntos, a gestão e o planejamento, eles tornam tudo isso obsoleto, como eu estava falando do Buckminster. Ao invés de eu ficar combatendo um erro, eu crio hábitos, sistemas, um propósito, né, todo um conjunto de gestão, e eu crio uma área por meio do planejamento que torna tudo isso obsoleto. O meu prosperar, o meu cuidar das pessoas, o meu lucro a partir dos sistemas, ele é uma função da melhora da saúde do território, mas ele é também uma função da melhora da cultura da equipe que trabalha comigo. Ele é também uma função da melhora dos laços afetivos e profissionais que a gente constrói dentro da propriedade. Ele é, inclusive, uma função do aumento da minha intimidade com o meu território, que vem pela gestão, porque eu consigo desenvolver métricas e indicadores para cada processo ecossistêmico, para cada sistema de produção, para as relações humanas dentro da propriedade, para os meus rendimentos, né, do sistema de produção. Então, eu consigo aumentar a minha intimidade, eu consigo fortalecer a minha intimidade com a propriedade a partir da gestão. O planejamento é uma maneira de eu atuar também. O planejamento ele me dá aonde que eu atuo, por que que eu atuo, aonde que eu construo, aonde que eu produzo, como que eu faço uma estrada, como que eu faço uma cerca, tudo para otimizar o propósito e as qualidades de vida e as métricas e indicadores que foram determinados pela gestão. Então, aqui no Transiliência, eu trago bastante coisa para vocês, de novo, né? Entre 4 e 5 mil pessoas já passaram aqui pelo mini curso, com um feedback muito positivo. Mas para quem quer dar um passo a mais, para quem quer, enfim, quem está disposto, quem já está querendo investir, para quem já entendeu que esse investimento não é um gasto, né? É uma despesa que gera renda, está desenhado dentro da sua gestão para que você consiga multiplicar isso, levar isso para os seus sistemas de produção, para os serviços que você presta, investir no curso Gestão e Planejamento Impacto Positivo. Esse curso eu ofereço, essas oficinas vêm para divulgar esse curso também, e muitas pessoas resolvem dar esse outro passo, né? Dentro do curso você consegue desenvolver um contexto que é único, que é esse contexto holístico, que tem um propósito, que tem as qualidades de vida que você quer defender, que tem um diagnóstico de qual etapa de conversão os seus sistemas estão para poder atuar neles, que tem todo esse planejamento de área, né? Então o curso tem tudo isso, bem detalhado, bem destrinchado, com a possibilidade de você ir fazendo e desenvolvendo as suas próprias métricas e indicadores. Então, o que eu ofereço aqui não é um copia e cola, é um ponto de inflexão na sua vida. Você vai parar e vai aprender a desenvolver uma gestão que é específica para a sua vida, para a sua qualidade de vida, para o seu propósito, e específica para o estágio de sucessão da sua propriedade e para levar esse estágio de sucessão para o rendimento máximo dele. De novo, a viabilidade dos nossos negócios e da nossa vida deve ser uma função de uma propriedade que tem uma biocapacidade, uma saúde ecológica muito vigorosa. E é isso que eu trago no curso, né? A sua capacidade de você também desenvolver métricas e indicadores específicos do seu bioma, do seu território, da sua propriedade, dos seus negócios. Dentro do gestão e planejamento de impacto positivo, você vai passar por uma série de transformações que tem a ver com o que eu trouxe para vocês aqui hoje.
Então, primeiro você vai fazer um contexto holístico que é específico da sua vida, da sua família, da sua condição atual. Esse contexto ele te dá uma capacidade de navegar as suas complexidades. Ele vai resolver, talvez, a paralisia que você se encontra, ou saber onde e no que atuar primeiro. Então, é importante a gente fazer isso. Esse contexto ele traz para a gente uma capacidade de inverter as coisas, como eu expliquei dentro da gestão holística, a gente inverte, né? Como eu quero viver, o que eu preciso para viver desse jeito, aí eu vou montar o que eu faço. O que eu faço vem para amparar o como eu quero viver. Te ensina a definir um propósito integral. A gente tem um reducionismo, né, de sucesso, de propósito. As pessoas fazem, eu quero ganhar bem a qualquer custo. Aí a pessoa ganha bem, mas não tem saúde. Né? Ah, eu quero proteger esse lugar aqui a qualquer custo. Aí protege o lugar, enfim, ajuda a saúde ecológica do lugar, mas aí fica sem dinheiro, né? Então, um propósito integral, um propósito que tem dentro de si o ecológico, o econômico e o social. E um planejamento podástico para você conseguir implementar tudo isso num pedaço de chão. Seja qual for o tamanho da sua propriedade, você precisa de uma ferramenta que traduza tudo que você vislumbra para ela, todo o seu propósito, todo o seu sonho, traduz aquilo em ações práticas no território. E aí, de novo, a questão do desenho de área, do planejamento de tudo que vai dentro de uma propriedade, que é feito com escala de permanência da linha-chave. Eu expliquei para vocês mais cedo, né? Então, o contexto, com o propósito, com as qualidades de vida, ele te traz a capacidade de persistir. Nós vivemos um mundo que está cada vez mais desafiador. E isso é ainda mais verdade para quem escolhe viver com ética ecológica, com ética social e viver no campo, do campo e para o campo. Quem escolhe fazer isso está indo, de certa forma, na contramão da sociedade que a gente tem hoje. Né? Tem valores integrais, pessoas que estão dispostas a materializar uma vida que expressa suas vocações. Então, o contexto ele te dá essa capacidade de persistir, que é o primeiro valor, assim, né? A primeira qualificação da questão da transiliência. Você conseguir persistir. Você tem um propósito que te tira da cama nos piores dias, né? Quando você está cansado, quando você está meio para baixo, quando você está desmotivado. A gente precisa da motivação, ela vem do propósito, mas o propósito traz uma outra questão. Ele traz para a gente a disciplina, porque muitas vezes a gente não está motivado e tem que atuar mesmo assim. E o propósito é isso, né? É esse cutucão da disciplina. Eu sei para onde eu quero ir, eu tenho um sonho, eu sei onde eu quero chegar. Então, eu uso o meu propósito para conseguir vencer as adversidades. Além da questão do propósito, o contexto holístico serve para você ter uma noção muito precisa do que é qualidade de vida para você. É o contexto holístico que vai te permitir, por exemplo, desenvolver métricas e indicadores para suas relações afetivas, familiares, para o seu tempo de descanso, ou tempo de contemplação, ou tempo de capacitação. Então, o contexto holístico, ele capacita você a estudar as coisas que você quer melhorar na sua vida. Como que você mede isso? Como que você melhora essas coisas? Como que você garante que os negócios que você está montando, eles vão fortalecer os seus laços afetivos, a sua qualidade de vida, o tempo de coisas que você gosta de fazer, ao invés de te sugar para o negócio funcionar. Isso é o contexto holístico que faz. E da mesma maneira, é por dentro desse contexto holístico que você consegue começar a medir a melhora da saúde da sua propriedade. Dentro do que eu trago para vocês, vocês vão aprender, por exemplo, a, a elencar maneiras de medir a saúde do ciclo hidrológico. Quanto de água de chuva eu estou conseguindo usar? Quanto que eu guardo? Qual que é a capacidade de infiltração da água de chuva? Como que a minha propriedade está atuando na questão do ciclo hidrológico? Ela melhora ou ela piora o ciclo hidrológico? Tudo isso a gente consegue medir e a gente consegue anotar e a gente consegue desenvolver específico para a sua propriedade e para os seus negócios a partir do contexto holístico. Como que está a minha cobertura de solo viva? Como que está a contagem de espécies? A estratificação dessas espécies? Como que está o meu solo? Como que está a ciclagem de nutrientes? Eu tenho cada vez mais nutrientes disponíveis? Ou o meu solo está estagnado? E a gente consegue medir e avaliar isso em conjunto, em relação às suas qualidades de vida
e a saúde financeira do seu negócio também. Então, não é desenvolver uma coisa em detrimento da outra. É conseguir elaborar um contexto holístico que vai desenvolver uma coisa em conjunto com as outras. É a questão do integral, né? Holístico no sentido de ser integral, né? E aí, nesse sentido, o contexto holístico traz para a gente a capacidade de ser transiliente, né? O transiliente é a gente conseguir ser persistente, a gente conseguir ser flexível. Então, métricas e indicadores, elas me trazem um dado, ou dados, né? Muito, é, muito evidentes, que vão dizer para mim se eu preciso ser mais maleável, flexível e trabalhar outras estratégias ou não. Então, eu sou persistente porque eu tenho um propósito, eu sou flexível porque através das métricas e indicadores nas várias dimensões eu consigo redefinir a rota, e eu tenho impacto positivo porque eu defino essa rota para garantir que essas métricas e indicadores vão estar melhorando. Então, eu sou persistente, adaptável e eu tenho impacto positivo nas minhas ações, né? E aí, nisso, a gente fecha esse conceito da transiliência. A gente se torna mais transiliente no campo. A cada vez que eu enfrento uma dificuldade, um desafio, eu saio dele melhor ainda. Mais saúde ecológica, mais saúde social, mais saúde econômica, né? O planejamento de área, ele também permite, paradoxalmente, ele permite que a gente seja também mais flexível e mais persistente. Um bom planejamento, ele vai aumentar a sua eficiência energética. Você vai conseguir fazer mais com menos gasto energético. Em todos os sentidos. Menos gasto energético de trabalho humano, menos gasto energético em termos de deslocamento de maquinário dentro da propriedade, de escoamento de produção a partir da propriedade para fora, né? Mas traz para a gente uma interdependência dos sistemas de produção, e não só dos sistemas de produção, mas dos serviços prestados. O turismo em relação aos sistemas, a educação em relação aos sistemas e às estruturas da propriedade, né? Então, junto com a gestão, com esse contexto holístico que te permite ser mais transiliente, o planejamento, ele te permite ser mais energeticamente eficiente. Ele economiza tempo, economiza dinheiro e economiza recursos. E nesse sentido, o planejamento, ele aumenta a sua viabilidade econômica. Se o planejamento for bem feito, é mais fácil você ter superávit ecológico, superávit energético, que eventualmente a gente pode transformar em superávit econômico. Então essas coisas andam juntas, né? Como eu falei, o planejamento ele é a ferramenta que permite com que a gente traduza no território todos esses valores que a gente quer traduzir, inclusive o valor de transiliência. O território tem o seu propósito, a gente tem que ter adaptabilidade dentro dele, os sistemas de produção têm que ser multifuncionais, as edificações têm que ser multifuncionais, e a gente tem que conseguir comprovar também, a partir do planejamento, um impacto positivo em tudo isso, né? Então, o contexto, ter um contexto holístico, vai resolver para vocês a desorientação. Qual é o meu próximo passo? Você se torna especialista da sua própria complexidade e você consegue saber qual que é o próximo passo que você precisa dar. O contexto holístico ele vai resolver para você talvez uma falta de motivação. Você sabe que as coisas não estão bem, você sabe que a projeção da sua vida atual num futuro constrói uma vida pior ainda, e você sabe que você precisa fazer diferente. Mas cadê a motivação? Cadê, além da motivação, cadê a disciplina? Isso vem com um propósito, isso vem com um sonho, vem com a capacidade, não só a capacidade, mas a capacidade, a coragem e a certeza de que você consegue nutrir um sonho, né? Você consegue construir isso. E aí você tem a motivação pelo sonho, a disciplina pelo propósito, né? E a navegabilidade, ou seja, os próximos passos, vem a partir do contexto também. E o planejamento, ele vai fazer o propósito acontecer na sua vida. O planejamento é o que vai materializar na sua propriedade os negócios que trazem a qualidade de vida, os negócios que melhoram a saúde da propriedade, os negócios que melhoram a saúde econômica da sua família, que trazem prosperidade. Então, tudo isso se resolve com gestão e planejamento. Com gestão e planejamento, você consegue aplicar no seu dia a dia a construção da vida que você quer no futuro. Mas mais do que isso, você consegue fazer de cada passo, você consegue fazer do caminho uma amostra daquela vida que você sabe que você vai chegar nela. Porque você começa a viver bem a partir de agora. Não é quando você chegar lá. É no dia a dia a sua qualidade de vida. O que você gosta de fazer? Com quem você gosta de se relacionar? Com quem você gosta de ter tempo livre?
de leitura, de contemplação, de passeio, essas coisas precisam começar a acontecer na sua vida hoje. E para acontecer na sua vida hoje, construindo o futuro que você quer, você precisa de um contexto holístico. É isso que tem no curso. E precisa também do planejamento, né? A escala de permanência de linha-chave vem nesse sentido. A gente vai construindo no dia a dia também a propriedade que vai ter aquela saúde que a gente vê daqui a alguns anos, né? Aquela biocapacidade ampla, pungente que a gente vai ver para frente. A gente precisa fazer do caminho uma amostra. Muitas pessoas conseguem desenvolver um empreendimento, mas às custas de uma falência afetiva, né? Quando o negócio dá errado economicamente, as pessoas passam por um aperto econômico consequentemente, muitas pessoas passam por problemas afetivos, relacionais. Mas muitas vezes o negócio dá certo, o negócio é financeiramente viável, mas ele gera uma falência afetiva dentro da família. Porque as pessoas não têm tempo, porque as pessoas não têm controle, não têm métrica, indicador para saber se ela está construindo a vida que ela quer junto com aquele negócio. Ao invés do negócio vir para amparar a vida dela, é a vida dela e das relações que ela tem que amparam o negócio. Então, essa inversão que eu trago, né? E isso, para usar aqui a brincadeira que o pessoal faz, não tem preço, né? Então, essa questão emocional, essa questão estrutural, de saber onde que eu coloco as coisas, o que que eu invisto primeiro, o que que eu invisto depois, né? Tudo isso é muito importante e traz uma leveza para a gente conseguir caminhar. A gente conseguir caminhar sabendo que a gente está construindo já agora o que a gente está pensando lá para frente, né? Na questão estrutural, a gente também tem esses riscos de falência, né? Quando a gente constrói uma casa, por exemplo, a fundação bem feita, em torno de 7 a 10% do valor da obra. A gente não economiza na fundação, né? A gente faz uma boa fundação para construir uma casa. A gestão e o planejamento são isso no campo. Se você começa uma propriedade pelo sistema de produção, é como se você estivesse começando uma casa pelas paredes e pelo teto sem ter feito uma fundação. Por que aquele sistema de produção? Cadê o plano de negócio dele? Cadê a sua visão mostrando que aquele negócio vem para melhorar a sua vida e a saúde da sua propriedade? De novo, eu estou aqui para auxiliar as pessoas em viver no campo, do campo e para o campo. Então, você vai economizar na fundação? Não vai, né? Então, você vai. Essa é a questão. Você vai começar a propriedade por um viés do sistema de produção? A propriedade é um sistema inteiro. De novo, as edificações. Você vai começar pela edificação mais cara, que talvez seja a casa que você quer viver pelo resto da sua vida, e você vai exaurir o seu financeiro, ao invés de investir primeiro em coisas que podem gerar mais renda, para você conseguir tocar essa obra com mais tranquilidade e sem um risco de terminar a obra e praticamente estar falido com relação aos recursos que você tinha para desenvolver uma propriedade rural. Ou mesmo que você já mora numa propriedade rural, você vai começar a desenvolver empreendimentos que começam por edificações caras. Por que não começar com empreendimentos que são baixo risco, baixo custo e aprender como e onde reinvestir para que esses empreendimentos criem cada vez mais faturamento para você, né? São essas coisas que eu trago dentro desse curso, dentro dessa gestão, dentro desse planejamento de área, né? E quanto vale isso, né? Você entender a diagnosticar aonde que está o seu gargalo. Ele está na conversão de recursos naturais? Ele está no beneficiamento? Ele está na comercialização? Você tem que entender aonde você vai atuar, né? E você tem que entender isso antes de você começar a colocar tudo para andar, né? A brincadeira que a gente faz, né? Pular do avião vestindo paraquedas ou trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Não dá, é desgastante, né? É muito complicado, é muito estressante. Então, estuda antes, para um pouco, investe nisso, uma visão ampla, sistêmica da sua propriedade como base territorial para criar a vida que você quer com a sua família, para criar a prosperidade que você precisa para viver bem. Isso é um pensamento sistêmico, isso é muito possível de ser aprendido e aplicado relativamente rápido. Mas a gente precisa conseguir entender que a gente ignora essas coisas para aprender, implementar, treinar, melhorar e ter esse feedback de que está dando certo. Ou de quando não está dando certo, conseguir mudar rápido para corrigir o curso, né? Então, vamos lá. Para você não começar a casa pelas paredes e pelo telhado, que a casa custa caro e pode jogar dinheiro fora, para você não começar pelo sistema de produção, que às vezes você vai gastar vários R$ 1.000 para fazer um sistema de produção sem saber se ele combina com o seu contexto, com a sua qualidade de vida, para você saber onde você vai colocar uma estrada, que você vai ter que fazer manutenção todo ano, para você conseguir se posicionar de tal maneira que, na medida em que o seu negócio prospera, a saúde do seu lugar prospera,
e a qualidade de vida da sua família melhora, você pode investir nesse curso. Ele vai sair 12 de R$ 230. Quanto que vale isso frente a uma propriedade que tem uma estrada boa, uma casa bem construída, sistemas de produção que estão a serviço das pessoas, ao invés das pessoas a serviço dos sistemas, né? Então, acho bem acessível, acho bem válido. 12 de 230, ou se você quiser pagar à vista, R$ 2.300. Para essa turma específica, eu estou fazendo um convite. Para quem entrar nessa turma, a gente tem um bônus especial, que é a participação na imersão Impacto Positivo. A imersão, ela faz parte de 5 encontros que a gente faz no ano com o programa personalizado que eu tenho, que é o Sucessão, para empreendedores rurais. E essas imersões, elas vêm desenhadas com muito cuidado para destravar os gargalos, para melhorar o fluxo de implementação de determinado setor da gestão ou do planejamento. Então, são 5 durante o ano e vocês vão ter acesso a uma delas participando junto com as pessoas que já estão nesse outro nível, que é o nível de empreendimento, que tem outros negócios e tal. Inclusive, é uma ampliação de rede para vocês, o contato com essas pessoas. É uma imersão bem detalhada. A gente passa 2 dias trabalhando em cima das dificuldades, dos desafios e da implementação de sistemas que melhoram, né, o negócio de vocês, enfim, que resolvem os gargalos de vocês. Essa turma abre hoje, quinta-feira, e vai até terça-feira da semana que vem. E participando dessa turma, você recebe um bônus na imersão Impacto Positivo. Além desse bônus da imersão Impacto Positivo, para as primeiras 10 pessoas que se inscreverem no curso, vocês vão ganhar uma reunião 1 a 1 de diagnóstico sobre a situação de vocês. Se você já tem um empreendimento ou não, se você tem... Qual que é a sua situação? Está querendo montar um empreendimento, já vive numa propriedade rural, está montando uma propriedade rural, independente da sua condição. A gente vai fazer uma reunião 1 a 1 de diagnóstico e a gente vai ver como que o contexto holístico, como que a escala de ferramentas da linha-chave podem ser aplicados na sua situação para acelerar os seus resultados, para te apoiar, para que você consiga fazer a realização do seu sonho. Para as 10 primeiras pessoas que se matricularem, tá? Normalmente, se você está preocupado, a gente tem um compromisso legal, né? Se você se arrepender, a gente tem que devolver o seu dinheiro. Em até 7 dias você pode fazer isso. Mas eu quero fazer melhor do que isso. Eu vou te dar 15 dias, você tem acesso completo ao curso, você pode fazer todas as aulas, você pode fazer todos os exercícios. E se você fizer isso e ainda assim mostrar para mim que você fez e que você não está satisfeito, eu devolvo seu dinheiro também. O meu compromisso é de que as pessoas desenvolvam empreendimentos, que as pessoas se instem no campo para viver bem, cuidando das pessoas e cuidando do território. Se você acha que com tudo que você recebeu, você não vai conseguir fazer isso, ou que você não gostou da qualidade do que você recebeu, eu consigo te devolver tudo isso, tá? Então, é um compromisso que eu tenho com vocês. Eu não estou preocupado com as pessoas que não estão satisfeitas. Você pode, sem problema nenhum, ter o seu investimento de volta. Mas eu estou preocupado que as pessoas que fiquem usem o curso, usem tudo que a gente oferece, para que elas realmente possam viver no campo, do campo e para o campo. É o compromisso que eu tenho com vocês. Bom, vamos lá. Como é que você faz para participar, tá? Vai ter um link aqui, você vai acessar esse link. Tem no chat aqui também, você pode ter uma ajuda aqui da equipe para se orientar com relação à sua inscrição. E você pode fazer isso de novo, à vista ou parcelado. Se por um acaso você não estiver vendo isso aqui ao vivo, aqui na página onde você está assistindo tem um botão também que você pode clicar lá e você cai para a página de matrícula, tá? O acesso é imediato, você vai cair numa plataforma, você pode assistir todas as aulas. Aqui vai uma ressalva, não assistam como podcast, tá? Você precisa assistir esse curso com caderno e caneta, tomando nota, porque tem muito exercício que eu preciso de vocês presentes ali, fazendo as coisas. Agora vamos lá. Está abrindo hoje, quinta-feira, e a gente vai até terça-feira, às 23h59. Então tem um tempo aí de duração para vocês se decidirem. De novo, os 10 primeiros vão ganhar uma reunião de diagnóstico 1 a 1 com alguém da minha equipe, para a gente ver quais são os primeiros passos, o que a gente vai destravar melhor se a gente atuar em cima, e a gente usa isso para atender vocês. Depois de terça, 23h59, essa oferta não vale mais, tá? Essa oferta é para essa turma, com essa configuração do bônus da imersão Impacto Positivo, com essa configuração dos 10 primeiros ganharem uma sessão 1 a 1 com a minha equipe, mapeando as maiores dificuldades, os desafios para a gente poder atuar, para destravar isso e acelerar o processo de vocês, mas só até a terça-feira. Esse curso, o Gestão Impacto Positivo, Gestão e Planejamento Impacto Positivo, ele custa R$ 3.100 e eu vou segurar nesse preço. São 12 de 230 ou à vista 2.300.
para quem estiver nessa turma. De novo, você pode participar da imersão Impacto Positivo, que é um produto exclusivo que eu tenho de atendimento do Grupo Sucessão, e você pode ter, se você for um dos 10 primeiros, uma reunião 1 a 1 com uma pessoa da minha equipe, fazendo um diagnóstico do seu negócio, da sua situação, para a gente poder acelerar a construção e a realização do seu sonho. Se você é uma pessoa que sabe que você quer acelerar tudo isso, se você está com um pouco mais de pressa, se você quer um apoio mais próximo e personalizado, tem o Sucessão, que é esse programa que eu atendo os empreendedores rurais de forma personalizada, tá? Não está aberto para todo mundo, você pode fazer uma inscrição, custa R$ 1.000, aí você vai ser avaliado, eu vou ver se o seu projeto, os seus empreendimentos, a sua situação combina com esse serviço de acompanhamento personalizado, e a gente faz uma avaliação. Se você for aprovado, aí você tem esses R$ 1.000 que você fez de inscrição para o Sucessão, mais esses 2.300 são descontados do preço do Sucessão para você, tá? Então tem uma opção aí, você pode seguir aqui pelos cursos, mas se você é uma pessoa que quer acelerar, quer andar mais rápido, quer ter um apoio mais personalizado, exclusivo para a sua condição, para a sua complexidade, para o seu contexto, talvez o Sucessão seja para você. Aí, nesse caso, também aqui com a equipe, ou vai estar aqui no bate-papo, ou se você estiver assistindo depois, não estiver ao vivo com a gente agora, vai ter um link aqui, você aciona, alguém da minha equipe vai entrar em contato com você, você vai fazer uma inscrição, que é para a gente avaliar o seu caso. Se você não for aceito, a gente devolve essa inscrição para vocês. O Sucessão custa 10 de 1.500 ou 3.000 a menos se você for pagar à vista. Esse valor da sua entrada para ser avaliado se você pode participar do programa ou não, ele é abatido depois se você for aceito. Se você não for aceito, ele é devolvido para você. Então, fica aqui 2 maneiras de vocês participarem do meu trabalho. Uma é entrando aqui para o curso Gestão e Planejamento de Impacto Positivo, para as pessoas que querem um programa de aceleração, um programa mais de acompanhamento mais próximo, a gente tem o Sucessão. De novo, vai ter um link aqui para você no bate-papo, ou se você estiver assistindo depois, não estiver ao vivo aqui com a gente, vai ter um link na página para vocês acionarem uma pessoa da equipe e perguntar sobre o Sucessão. Queria fazer um agradecimento muito especial para quem ficou aqui até o final. Tem um número cada vez maior de pessoas acompanhando o meu trabalho, aprendendo comigo, de certa forma me provocando, muitas vezes trazendo desafios novos que fazem com que eu tenha que me melhorar. Então, agradeço muito a oportunidade de andar com vocês. Além desse agradecimento, para quem ficou aqui até agora, a gente tem uma surpresinha que a gente sempre faz, que é uma fogueira digital. Um jeito que a gente tem, eu gostaria que fosse presencial, eu gostaria que tivesse uma fogueira, que a gente estivesse tomando um vinho, estivesse batendo um papo. Não é possível fazer presencialmente, mas é possível fazer online. Então vai ter um link aqui para vocês podem cair para dentro da reunião. Vou tirar dúvidas, a gente vai bater papo, vai passar mais um tempo ali, falando sobre o Transiliência, falando sobre as soluções que eu trouxe, os maiores desafios e podendo atender vocês ali. Não perde não, abraço, muito obrigado e até a próxima.